Conversar com César Romão. Ai, tão gostoso ouvir César Romão. Oi, Tudo bem, meu querida. querido? Tudo bem? Tudo, que prazer em te Prazer em ver. vê-la, prazer em vê-la. Sempre prazer em te ver. Você sabe que assim, a gente combina o que a gente vai conversar antes. Mas se algum dia você mudar de ideia e quiser falar do que te vier à cabeça, esteja à vontade. É muito gostoso te ouvir, Romão. Muito obrigado, muito Você obrigado. fala com a Virginia. voz mais do que da experiência, da sabedoria. Muito obrigado. A gente vai falar hoje sobre a importância do bom exemplo. O que a gente pode entender como bom exemplo, Romão? Regina, ninguém nasce odiando. As pessoas nascem amando. O ódio é ensinado. Olha, Se você avaliar as intolerâncias e outros temas desse gênero, você vai ver que essas pessoas foram induzidas, foram ensinadas a odiar. Então está na hora de nós pararmos de ensinar as pessoas a odiarem e começarmos a ensinar as pessoas a fazerem aquilo que já nasce com elas, que é o bem, que é a pessoa ser boa. Nós temos tantas notícias desagradáveis Nossa, hoje, Romão. mas olha, ao mesmo tempo que você cita as notícias desagradáveis, neste exato momento, agora, tem um médico salvando uma vida. Neste exato momento, Verdade. tem uma criança nascendo. Nesse exato momento, aí pelo mundo, e você sabe, eu digo isso com um pouco de propriedade, em razão de ter meus livros em diversos países. No mundo todo, né? No mundo todo, praticamente, exatamente agora pelo mundo, ali estão os médicos sem fronteiras, salvando vidas com dificuldades que você nem pode imaginar. Exatamente neste momento, existem milhares e milhares de voluntários do Rotary Internacional aplicando a vacina Sabin e ajudando gente pelo planeta. Exatamente neste momento, existe uma entidade como o Instituto de Lideranças Empresariais de São Paulo, o ILESP, que tem um trabalho social fantástico e ajuda muita gente, principalmente cadeirantes. O bem existe. Precisamos abrir o nosso coração e o nosso olhar para ele. Então, peraí. A índole, o instinto é para fazer o bem. O mal a gente aprende durante a vida. Exatamente. Olha só. Um exemplo. Olha, você está com seu pai no carro, tá certo? E aí você é pequenininho. E o seu pai fala assim para você: tá vendo, olha, todo carro que é vermelho, quem está dirigindo é uma pessoa que não vale nada, porque todo carro que é vermelho comete infração. Entre os 7 e 12 anos de idade é a formação de caráter de qualquer ser humano. Olha que coisa Que sério importante que eu isso, vou né? te dizer, você que tem filhos aí nessa fase. Entre 7 e 12, você educa e forma o caráter da criança. Se você for uma pessoa agressiva nessa fase, o seu filho será uma pessoa agressiva. Se você é daquelas pessoas que dizem assim ao seu filho: não minta, aí toca o telefone, ele atende e fala: papai, é o João, olha, fala que eu não estou. Né? Então, dos 7 aos 12, as crianças são movidas pelo exemplo. Você já viu, às vezes, uma pessoa andar, um jovem andar e fala assim: puxa, ele anda igual o pai dele. Muito comum. Ele anda igual Muito ao avô comum. dele. É porque nessa fase de 7 a 12 é a fase que mais as crianças andam com o pai. Então ele se inspira. Pega o jeito. Pega o jeito. Ele se inspira no exemplo. O exemplo ainda é a melhor forma de educar. E educar não é mandar para a escola. A escola você aprende informações. Educar é em casa. Educar é pai e mãe. Por isso que nós precisamos também fortalecer essa história do bem para os pais. Porque vou repetir para você, nenhuma criança nasce odiando. Ela é ensinada a odiar. Se existem tantas alternativas para o bem, por que o mal é que fica na cabeça da gente? Por que o mal é que impacta o nosso coração, Romão? Nós somos O que fracos. acontece? A gente é fraco. Nós temos aqui o diabinho no esquerdo e o anjinho no direito. Existe uma teoria que diz que o diabo resolveu tomar a terra e ele queria colocar um diabinho do lado de cada anjo. E de repente ele viu que não dava certo, porque tinha muito anjo, ele não tinha diabinho suficiente. Aí ele disse assim: já sei o que eu vou fazer, eu vou colocar um pouquinho de ego em cada ser humano. E colocou. Esse é o maior inimigo do ser humano. A vaidade. A vaidade, o ego, a pessoa achar que aquele mundo gira em torno dela, que ela está sempre certa. A gentileza sumiu.
Sem Sumiu, dúvida. Sem sumiu. dúvida. Você não tem mais, você não vê mais gentileza. Nas mínimas coisas. No trânsito, já que você citou, alguém dá passagem para alguém, né? E às vezes quando eu faço isso, me xingam atrás. O trânsito é o maior termômetro do comportamento humano no mundo atualmente. Também acho, viu? Às vezes a pessoa está lá num carro importado, caríssimo, ela abre o vidro, põe a boca para fora e começa a falar tanto palavrão que você nem conhecia. Eu já pensei nisso, eu falei, podia ter investido esse dinheiro não no carro, mas na educação, né? Você sabe que a educação, ela vem muito daquele processo familiar. E nós, como pais, você como pai, como mãe, é muito importante não transferir isso. Por quê? Porque se você transferir a educação, você vai estar deixando o seu filho, a sua criança, vulnerável a esses ataques do mundo. Então é lá fora que ele vai aprender muita coisa, mas a peneira disso é você. Se o seu filho chega em casa com alguma coisa que não é dele, o que é que você faz? Manda devolver na hora. Ele diz a você, achei. Você manda devolver, eu mando devolver, mas muita gente hoje nem sabe que o filho chegou com aquilo em casa. Você vê os fatos que tocaram o nosso coração ultimamente. Você vê o filho, aquelas armas todas, aquilo devia estar na casa dele, a mãe não viu. Boa, Romão, eu fiquei pensando nisso aqui, conversando com os meninos, eu falei, como que a família não vê? Porque a família também foi surpreendida, né, pela ação trágica. Como que a gente não vê o que os nossos filhos estão fazendo, Romão? Família transfere. É como você está guiando um carro, por exemplo, numa estrada de terra, um carro na frente faz muita poeira. Sim. Tá certo? Muita gente quer andar naquela poeira e muita gente para e espera a poeira baixar. Então, quem quer andar na poeira não vê nada. As pessoas estão muito deslocadas hoje do seu próprio centro. Então, na casa dela, ela não sabe o que acontece. Com o filho dela, ela não sabe o que acontece. O filho repete de ano, ela fica sabendo só quando tem que fazer a matrícula no mesmo ano na escola. Como você repetiu? E vai brigar com a professora. Vai brigar com a professora, a escola é ruim. Você teve um ano para acompanhar o seu filho. Aí você só descobriu na hora de fazer a matrícula. Só o bem encontra o caminho. Como assim, Romão? O caminho do mundo é do bem. Mas, Romão, eu queria acreditar nisso, mas às vezes eu duvido. Não duvida não, sabe por quê? Quando nós duvidamos, a gente deixa de gerar essa energia promissora do bem. Nós temos que acreditar no bem. Só o bem encontra o caminho. O bem é como a água. Você represa, você muda de lugar, mas ela escapa, ela faz o caminho dela. Hoje o mundo pode estar violento, mas é só o bem que pode resolver isso. Eu me lembro muito bem da história do Mandela, quando ele ainda não era candidato a presidente, logo que ele foi solto, todas as pessoas diziam a ele que ele tinha que liderar a guerra. Tinha que liderar a guerra. Era uma pressão, é verdade. E ele é levado para a televisão para o seu primeiro depoimento como candidato. E ele lê, inclusive, algumas cartas das pessoas dizendo para ele, para que ele fosse o estandarte da guerra. E ele diz o seguinte, olha que legal, ele fala, eu sei que vocês querem a guerra, mas só a paz pode salvar o nosso país. É como o bem, é só o bem que pode mudar o mundo. É só o ato de amar, que é um ato que nasce intrínseco no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, que pode salvar o mundo. Não tem outra maneira. O mal só cria o caos. É só isso que ele traz. E olha, eu duvido você me apresentar um fato onde o mal ocorreu e não gerou um caos. Então nós temos que trabalhar pelo bem, temos que trabalhar pela gentileza, porque existem mecanismos para você acionar o bem. A gentileza é uma delas, a educação é uma delas, a tolerância é outra, o respeito é outra. Quando você perde o respeito, perde a tolerância, perde a gentileza, inconscientemente você já está praticando o mal. Sim, seguramente. Você já deixou o bem para trás. Quando você olha para uma pessoa e avalia o tipo dela e fala, esse modelo de pessoa eu não gosto, você é intolerante. E o respeito pelo nosso espaço, o respeito pelo ambiente social que nós estamos, é muito importante. E se você puder fazer o bem, faça. Fica aqui uma pergunta. O que é que você fez essa semana pelo bem do mundo? O que é que você fez esse ano pelo bem do mundo? Ou pelo bem do seu entorno, né? No seu espaço de vida. Às vezes as pessoas me dizem assim, Regina, Romão, é muito difícil fazer o bem, eu sou muito pequeno, eu não tenho nada. Olha, mesmo que você auxilie no bem, com o pouco que você tem, você está contribuindo para o muito.
Você participou de algo grande, mesmo de uma maneira pequena. Até levar sanduíche embaixo da ponte pode ser um ato do bem. Sem dúvida, é maravilhoso. Não é um ato de caridade. Aliás, essa coisa da caridade, ela também é um ato do bem. Tem uma coisa que as pessoas fazem que é horrível e elas não sabem disso. Presta atenção. A pessoa fala assim, coitadinho, eu tenho uma pena dele. Tadinho dele, tenho uma pena dele. Sabe, Regina, isso é um alter ego tão grande. Porque eu estou me sentindo melhor. Você está se sentindo tão melhor que ele. Você está julgando. Né? Você está sendo intolerante com ele. Então não chama mais ninguém de coitadinho. Está olhando de cima, né? Exatamente. Entrevistei ontem um deficiente visual, que ele prefere ser chamado de cego. Ele falou que ele sente como a pessoa olha para ele. Você sabe que o nosso cérebro tem 6 watts de energia. Se a gente pudesse ligar uma lâmpada, ela acenderia de 6 watts. Essa energia é possivelmente o que mais comumente se chama da energia telúrica, e ela é uma vibração. Nós somos vibráteis. A gente equilibra as vibrações com outras pessoas. E essa coisa de sentir, às vezes você conhece alguém, dá um arrepio, dá um geladinho. Você fala, olha, eu não conheço essa pessoa, mas não gostei dela, não sei porquê, sabe? Lá no fundo, a sua vibração, ela é oposta à daquela pessoa. Você sabe que eu vou deixar uma sugestão hoje aqui para os seus telespectadores. Todo dia antes de você dormir agora, você faz o seguinte, olha no espelho e pergunta se você praticou o bem hoje. Seja lá o que for. Então, o que vale nessa lista? Praticar o bem. Se eu não tiver condições, seja pelo que for, de levar um sanduíche ou uma água para alguém, se eu não tiver como praticar a caridade, o que pode entrar na minha conta do bem? Pode orar. Você pode ficar ali no seu reservado, fazer uma oração para vítimas de alguma tragédia. Você pode participar, por exemplo, nós temos aqui no Brasil o Amigos do Bem. É um dos mais premiados projetos sociais do mundo. E você pode se aliar a um projeto desse, por exemplo, tá certo? Porque às vezes você não consegue fazer, não tem o espaço, mas você se aliando a um grupo que pratica o bem, como o Amigos do Bem, você vai estar fazendo o bem da mesma maneira. Já entra na minha cota de praticar o bem e entra na cota da minha vida, porque muda a vida, impacta a vida da gente, né? A gente fica melhor. Eu acho também. A gente volta para as nossas origens. Você se sente mais humano. O que acontece hoje, Regina, é que quando as pessoas não praticam o bem, elas vão ficando desumanas. Nós vamos perdendo os princípios e vamos perdendo os valores que fizeram de nós seres diferenciados na sociedade. A gente volta a ser mamífero, só mamífero. Então, às vezes você diz assim, nossa, como é que essa pessoa pode fazer isso? Como é que ele pôde fazer isso? É um mamífero, perdeu a alma. Perdeu o valor, perdeu o princípio. Mas eu não sei se eu sou otimista demais, mas eu acho que mesmo quem se tornou apenas um mamífero, tem salvação. Não tem? Todos temos, desde que você tenha consciência disso e desde que você queira. Esse é o grande drama. Às vezes a pessoa é doente. Se eu te dou um remédio, você não toma, todo dia você deixa ele num cantinho ali, o que adiantou eu te dar a cura? Aceitar a cura é um ato de espiritualidade, é um ato de humanidade, você reconhecer que você precisa daquela ajuda. E às vezes a gente vê quem a gente gosta nessa situação de precisar de ajuda e a gente quer ajudar. Falar resolve, Romão? Olha, um pai, uma mãe, um filho, um tio, você vai estar... Não está me cheirando bem esse caminho, né? O que eu posso fazer para ajudar? O grau de preocupação que nós temos com as pessoas, Regina, é que determina o nível de desempenho que nós teremos com ela. O grau de preocupação que nós temos com as pessoas é que determina o nível de desempenho que nós teremos com ela, o nível de relacionamento. Então, vai funcionar falar? Vai, depende do grau de relacionamento que você teve com essa pessoa. Se você foi uma pessoa influente na vida dela, o que você falar vai resolver. Agora, por outro lado, a maioria das pessoas hoje, por incrível que pareça, Regina, não quer deixar os seus problemas. A pessoa adora aquilo. Porque o problema, ele é como a preguiça. Ele encosta em você e não quer sair, não. Difícil vencer. Eu me lembro da minha querida amiga Desi Gonçalves, que uma vez a gente conversou sobre preguiça, ela era minha leitora, a gente tinha uma amizade muito bacana. E eu falei assim para ela, Desi, você já teve preguiça? Ela falou, já. E aí, quando a preguiça chega, ela fala, eu fico esperando passar. Né? E a vida hoje é mais ou menos assim. Às vezes você tira um problema de alguém, a pessoa fica brava com você. Perde o norte. Regina, por que você fez isso? E agora, Regina, com quem que eu vou chorar? Com quem que eu vou reclamar?
E agora eu não posso mais chorar todo dia, acordar e dizer que o mundo é ruim. Ela vai lá e arruma outro problema. Você resolve um, ela não vive sem aquilo. Aquilo se tornou um vício. Porque nós, em razão de termos o nosso cérebro como ele é, nós nos viciamos em praticar o bem e também nos viciamos em praticar o que não é bom. É um vício. Eu já vi muita gente que pratica o bem e fala, ai, como eu sou tonta, como eu sou burra, como eu sou boba de só fazer assim. É um vício, né? Nossa, isso é bastante. Não é? Mas É um vício. a pessoa que faz isso, ela não fez de coração. Ela não entregou e escondeu a mão. Ela quer ser reconhecida. Foi no embalo. Por exemplo, vou te dar um exemplo muito simples. Às vezes, o que eu mais recebo é assim, Romão, vamos fazer uma sala de biblioteca, porque eu faço muita doação de livro, vamos for o salão. Eu falei, não quero. Deixa o livro lá. Pega aí a pessoa mais idosa da cidade, pega alguém. Eu estou de passagem aqui, os meus livros ficam aí, mas eu estou de passagem. É verdade. Agora, às vezes a pessoa faz uma doação imensa para um hospital e fala assim, eu quero que essa ala tenha o meu nome. Muito comum. Aí você vai lá. A questão do bem, ele tem que ser natural. Você não pode cobrar de você o que você está fazendo e não pode cobrar para quem você fez. Esquece. É como procurar amigo. Amigo você procura com os dois olhos. Quando encontra, fecha. E aí a amizade vai durar bastante. Que lindo esse exemplo. Falei, né, gente? César Romão é César Romão. O que ele quiser falar pra gente tá ótimo. É sempre um prazer, é um privilégio. Mais que um prazer, é um privilégio. O prazer é meu. Obrigado pelo carinho de sempre. César Romão é escritor, palestrante e muito mais. Você encontra o César Romão no Facebook como Romão César, com S. E hoje a nossa conversa foi baseada num dos livros dele, que se chama O Milagre do Acaso. No total são quantos livros, Romão? Ao longo da carreira escrevi 25, 12 estão no mercado hoje e estão em todas as livrarias do Brasil. Eu recomendo até que as pessoas procurem até no Sebos, que é mais barato, é mais em continha, você vai gastar menos, leiam em e-book. São 12 títulos, nenhum tem ligação com o outro. Então não é porque você lê um que você não vai poder ler o outro, eles são todos independentes. Outro dia me perguntaram, eu adoro o Romão no programa, gostaria de ouvi-lo mais. Como que faz para ir numa palestra só, para te ouvir mais, Romão? Olha, me acompanha nas mídias sociais, ali você acompanha os meus eventos, eu vou estar fazendo evento em São Paulo agora, daqui 20 dias, você vai ver lá, você pode ir à vontade. Daqui 20 dias. Vai estar lá nas minhas mídias sociais, tanto no Instagram como no Facebook. E tem o canal do YouTube, tem 432 vídeos. Você pode me ouvir todo dia durante um ano sem repetir nenhum vídeo. E ainda sobra um pouquinho para o ano que vem. Seguinte, Romão, me dá um abraço, por favor. Claro, querida. Obrigado. Viu? Cada vez mais bonita.